Olá, tudo bem? Hoje abordaremos fatos bíblicos que vão bugar a sua mente. Quando João Batista declara sobre Jesus aos seus discípulos, convém que ele cresça e eu diminua, sobre o que João Batista estava falando? Era sobre si, dele mesmo, ou tinha algo a mais por trás? É isso que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre o batismo de Jesus e a correlação que tem com Bereshit 1:1, o Gênesis 1:1. Também falaremos sobre o tempo e Jesus, deuses pagãos e o Deus vivo de Israel, a diferença entre eles. Antes de Jesus começar a sua missão aqui na terra, ele foi batizado pelo profeta que o antecedia, João Batista, que foi profetizado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Isaías 40, versículo 3. Hoje quero falar com você uma curiosidade sobre uma das últimas palavras de João Batista. E essa curiosidade pode se tratar do tempo. Eu te conto tudo, mas primeiro deixa o teu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e você seja um agente da fé. Te inscreva no canal, porque tudo aquilo que Deus nos mostrar, vamos compartilhar com você. E não te esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando nós postarmos vídeo novo aqui no canal. O tempo e Jesus, deuses e Deus. Antes de tudo, quero falar do cenário para que você entenda o tempo e Jesus. João está batizando as pessoas no Rio Jordão. E você pode encontrar esse relato no livro de João, capítulo 3, do versículo 22 em diante. Os discípulos de João estavam em questão com os judeus sobre purificação, sobre tirar a limpo o assunto de purificação, foram falar com João. No verso 26, sobre o assunto, eles terminaram perguntando quem era aquele que ele havia batizado do outro lado do Jordão. Aqui começa o cenário do batismo de Jesus, que tem relação com Gênesis 1:1. Fica comigo até o final que você vai entender por quê. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que traduzindo significa: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui, pará, de Gênesis 1:1, significa criou, mas para resumir, como sabe o comentarista da Torá chamado Abravanel, não o Silvio Santos, o outro Abravanel, esse Abravanel é o Isaac, basicamente resume que Deus criou tudo da inexistência. Nada existia e ele fez existir. Aqui não iremos falar do resto do versículo em língua hebraica. Aqui o foco vai até a palavra céu. Bereshit bara Elohim et hashamayim. No começo criou Deus o céu e a terra. Já falamos aqui do verbo bara, que criar do nada, como Abravanel comentou. Segundo Rashi, outro comentarista da Torá, a palavra shamayim é formada por duas palavras hebraicas. Logo então, segundo Rashi, comentarista da Torá, a primeira palavra que forma a palavra céu em hebraico é a palavra esh, que traduzindo é fogo. A segunda palavra que vai fazer parte da formação da palavra céu em hebraico é a palavra maim, que traduzindo para o português do hebraico significa água. Ou seja, esses dois conceitos, eles juntos produzem a palavra céu na Bíblia. Ou seja, o céu é formado simbolicamente por fogo e água. No batismo de Jesus, João Batista, no capítulo 1 do livro de João, no verso 33, ele diz: eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar com água, ele me disse: sobre aquele que ver descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Mas no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, João Batista fala que depois dele viria quem batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, o fogo é símbolo do Espírito Santo. Toda essa volta que estou dando é para você entender quem é Jesus e quem é o tempo. Estamos falando de tudo em Kairos até aqui, indo pela ideia de tempo entre Cronos e Kairos na mitologia grega. Aliás, os gregos tinham o costume de sacrificar porcos nos seus cultos pagãos, e Cronos, em sua mitologia,
era uma divindade. Para os pagãos, Cronos é o senhor do tempo, enquanto Kairos representa o tempo que não pode ser controlado. E claro que não pode, pelo menos não pelo homem. Em Mateus, capítulo 3, versículo 13, fala que Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Já no versículo 16 de Mateus, acontece o cenário básico de Gênesis 1:1 que vos falei. Logo depois que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar nele. Lembrando que João Batista também viu o Espírito Santo descer e repousar sobre Jesus. A questão é que somente os dois testemunharam isso. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a palavra céu em hebraico é formada, segundo Rashi, pelo fogo e pela água, Shamayim, ou seja, pela palavra Esh, que significa fogo em hebraico, e Maim, que significa água em hebraico, juntas formam o conceito da palavra céu do primeiro verso de Gênesis, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. E olhando para o batismo de Jesus, tem fogo, símbolo do Espírito de Deus, Espírito Santo, e a água do Rio Jordão, que tem fama de nascer no céu. Ou seja, a semelhança de Gênesis 1:1 com o batismo de Jesus é que nos dois casos estavam a presença de Deus, tinha fogo e tinha água. Porém, olha que o Rav Shaul escreve em Colossenses 1:16, apóstolo Paulo, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, porque ele estava lá, havia fogo e água, todas as coisas foram criadas no céu e na terra. Aqui, basicamente, cruzamos o cenário do mundo espiritual de Gênesis 1:1, quando Deus cria da inexistência o céu e a terra, sendo o céu formado por fogo e água, e no batismo de Jesus, que estiveram presentes a água do Rio Jordão que nasce no céu, e isso explica porque ele não se batizou no Mar da Galileia, já que ele estava lá, mas foi até o Rio Jordão. Então, para resumir, no verso 1 de Gênesis, quando Deus cria o céu e a terra, tem fogo, água e Deus. No batismo de Jesus, a mesma coisa, fogo, água e Deus. Mas o que Deus estava fazendo ali? Estava recriando a humanidade, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, ele estava resgatando a imagem do homem que havia se perdido com o pecado de Adão e Shon. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem mais sentido de fazer uma cópia, e para copiar algo, você precisa de um molde ou de algo original, o que me faz bugar a sua mente perguntando quem seria o manequim ou modelo para que o homem fosse criado naquele dia ou naquele momento. Então até aqui falamos do batismo de Jesus, Gênesis 1:1. Agora vamos falar o tempo e Jesus, deuses e o Deus de Israel. Olhem como Jesus considerou o profeta João Batista em Lucas, capítulo 7, versículo 28. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. É possível nascer de algo que não seja para o homem de uma mulher? Sim, é possível nascer do Espírito. Quem nasce do Espírito, nasce de Cristo, de fato, e está no tempo dele. Olhem comigo o que ele fala com Nicodemos no livro de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito vem de Deus, portanto ele não se submete sob o senhorio do deus pagão chamado Cronos. Mas João Batista declara algo no tempo Cronos, em João 3:30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Continua dizendo no verso 31, aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra. Fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos, inclusive sobre o Cronos, o deus grego que domina o mundo afora.
Porém, a resposta da pergunta de milhão, quem diminuiu em ordem decrescente até Jesus nascer e recomeçou depois que Jesus nasceu, é o que está relacionado ao que João disse no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua, ou, muitas traduções, que diminua eu e que ele cresça. Olhem para a cronologia do tempo. Você percebe que ele está diminuindo até Jesus nascer. Conforme Jesus nasce, vai crescendo, ele recomeça a sua contagem. Agora, por que os judeus não usam essa cronologia de antes de Cristo e depois de Cristo? Porque os judeus já criam no Deus vivo de Abraão, Isaque e Jacó, e essa divindade da mitologia dominava sobre os gentios. Mas chegará o dia que os judeus irão declarar: Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Voltando sobre o assunto dessa divindade da mitologia que dominava sobre os gentios, que futuramente iriam vir a Cristo pelas pregações do Ravi Shaul, conhecido como Apóstolo Paulo. Enfim, para bugar a sua mente, João falou de si mesmo, lembrando que ele havia já mostrado humildade nos versículos 28 e 29, ou falou de algo a mais, ainda considerando a fala de Jesus em Lucas, capítulo 7, versículo 28, que dos nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, todavia o menor no reino é maior do que ele. Ou seja, o menor que é nascido do Espírito é maior do que João. Olhando para a cronologia do tempo, lemos: é necessário que diminua eu e que ele cresça. Por hoje é só, pessoal. Minha oração é para que Deus abra sua mente para que vocês possam entender como no Egito ele se manifestou sobre os deuses do Egito, como em Gadara ele se manifestou sobre os deuses dos gregos, e como, nesse caso, ele se manifestou como Senhor do tempo, Cronos, que é até mesmo dos deuses pagãos, ele é Senhor. Não te esqueça de deixar o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho e o mais importante, compartilhe com quem você ama. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.